Bom, pessoal do primeiro ano, estamos aí mais uma vez, só que agora para mudar o formato, né? Agora a gente vai gravar umas aulinhas de física para vocês. Então a gente vai conversar um pouquinho de física, especificamente sobre cinemática, né? Vou compartilhar aqui um materialzinho com vocês, né? Que seria o nosso quadrozinho digital, para a gente conversar um pouquinho aí sobre isso, tá? Uma coisa importante. E aí a gente vai falar sobre a cinemática, né? O que é que significa a cinemática, né? A cinemática, pessoal, ela estuda, nesse caso aqui, a física, né? Ela estuda os movimentos dos corpos, tá? Então a gente vai entender um pouco isso aí, tá? Os movimentos dos corpos. Aí, vários corpos que a gente pode estar falando, né? Desde uma pessoa, né, que esteja, por exemplo, se locomovendo, né, correndo aí, até mesmo uma questão de um próprio veículo, né? Um veículo, a gente pode ter aí um veículozinho, e esse veículozinho ele pode estar se deslocando aí em uma trajetória específica, né? Então a gente pode, por exemplo, ter também aqui um corpo que está caindo, né? Sobre, por exemplo, a ação da força gravitacional, né? Isso aí sendo atraído aí pelo solo, né? Então a gente observa que os movimentos que pode estar sendo realizado aí, a gente pode estar estudando isso daí. Por isso que a gente trabalha dois aspectos, né? A gente diz quando é que o corpo está em movimento e quando é que o corpo está aí, nesse caso, em repouso, né? A gente diz fulano está em repouso, fulano está em movimento, né? Então, quando a gente fala movimento, a gente vai observar que a sua posição vai variar. Então, a sua posição, ele vai variar. Já no repouso, a gente tem praticamente uma não mudança, né? Então, a gente tem aí uma posição fixa. Então, a gente começa falando um pouquinho disso daí, né? O que é movimento e o que é repouso, né? Então, movimento, você vai ter justamente essa mudançazinha aí. Outro conceito importante que a gente fala aí é o que a gente fala de ponto material, tá? Então, a gente falou um pouquinho aí no material com vocês, né? Eu até entreguei um material postilado disso aí, né? Ou seja, um resumozinho bem prático, que mandei uma fotinha para vocês disso, e a gente trabalha essas definições que são coisas que a gente vai estar utilizando aí, né? Considera o ponto material abaixo. Então, o que é um ponto material? É um corpozinho cujas, nesse caso aqui, né, cujas dimensões são desprezíveis, tá? Então, a gente tem aí corpos que a gente praticamente faz esse desprezo em relação às suas dimensões. A gente diz que as dimensões daquele corpo não vai ser, por exemplo, significativo para o que você esteja ali avaliando fisicamente falando, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de trabalhar isso. Outra coisa que a gente precisa saber muito aí é o significado de trajetória, tá? O que seria uma trajetória realizada pelo corpo, né? Então, trajetória nada menos é do que as linhas formadas, tá? São as linhas aí que são formadas, né? Pelas sucessivas nesse caso aí, posições ocupadas por um corpo, tá? Eu até brinco com o aluno, assim, às vezes aí o aluno diz, eu tô aqui no ponto A e tô indo para um ponto B, então eu posso fazer aqui a trajetória, né? A trajetória dele a gente mostra aí como foi que ele fez até chegar, por exemplo, ao ponto B. Então, a gente pode ter também aqui essas outras informaçõezinhas, né? Por exemplo, se você pegar aqui um canhãozinho, tá aqui um canhãozinho, e ele disparou aqui, por exemplo, sua bala. E aqui a gente mostra a trajetóriazinha dele, que é uma trajetória parabólica, né? Então, a gente pode ter uma trajetória mostrando aqui, por exemplo, o deslocamento de um bloco, né? Está vindo com essa velocidade, então a gente observa que ele está indo para a direita, né?
Então, a gente tem esse deslocamento. Então, todas essas retas, essas linhas que a gente mostra, é o que a gente chama de trajetória, tá? Então, fisicamente falando, a gente tem essas trajetórias. E isso é importante, entenda sobre isso aí, tá? Outra coisa importante na física que a gente fala são as chamadas grandezas físicas, tá? Então, o que seria uma grandeza física, né? E aí o aluno, às vezes, ele fica na dúvida, né? Mas uma grandeza física nada menos é tudo que pode ser o que medido. Tudo que você pode medir. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza física. Por exemplo, se você pegar aqui um cubo desse, peguei aqui um cubo sólido, que eu vou chamar de cubo A aqui, tá? Vamos supor que esse cubo A, ele tem uma massa aqui, ó, de 10 quilogramas. Então, isso é uma grandeza. A massa, ela é uma grandeza, porque eu consigo medir, entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui uma trajetória, tá? Trajetória aqui positiva nesse sentido. E eu tenho aqui, ó, um corpo A que passou por essa trajetória aqui, que eu vou chamar aqui de ponto A, e vai passar aqui pelo ponto B. Eu vou chamar aqui um corpo X, certo? E esse espaço A aqui é 2 metros e esse aqui é 8 metros. Então, eu tenho aqui o meu espaço, tá? Que seria o espaço ocupado aí nesse ponto específico, que vai ser, nesse caso aí, referenciado pelo corpo X que está passando. Então, eu posso medir, tá vendo? 8 metros, 2 metros. Então, toda grandeza, né? Tudo que eu posso medir, a gente chama de grandeza o quê? Física. E a primeira grandeza que a gente começou a falar na física foi o espaço, certo? Então, a gente começou aí a falar o que seria o espaço, né, de um corpo, o espaço de um móvel, o espaço. O que seria espaço, né? Espaço nada menos é do que a posição, foi o que a gente viu aí, né, estudou, é a posição do corpo. Só anotar aqui direitinho. A posição do corpo, nesse caso, em um ponto de referência. Então, vamos estudar aí esse raciocíniozinho aí básico para a gente compreender como seria isso, tá? Então, eu digo a vocês o seguinte, eu tenho aqui uma reta, uma trajetória, não vou dizer reta, porque eu vou fazer ela aqui ondulada. E aqui eu tenho vários pontinhos, ou seja, vários espaçozinhos. Eu vou chamar esse daqui de espaço 0, aqui eu vou chamar de mais 1, mais 2, mais 3, menos 4, mais, na verdade, mais 4, para cá. E aqui eu tenho o espaço dado em metros, tá? E aqui eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um corpo que pode estar localizadozinho aqui, que eu vou chamar de corpo A, e posso estar chamado aqui, tem um corpozinho que eu vou chamar de B. Então, eu tenho localizações aqui diferentes, tá? Então, eu tenho aqui um corpo que está localizado nesse espaço, e aqui eu tenho outro. E, geralmente, a gente chama o 0 como sendo a minha referência, né? É a origem. Você vê que a gente tem a origem do espaço à esquerda, é isso, que eu vou ter valores aí negativos, mostrando que ele é negativo, porque é 1 metro, mas é 1 metro em relação à origem no sentido contrário, tá? E aqui a gente tem, no sentido positivo, né, da trajetória, um valor positivo mais 3, mostrando que ele está, ó. Se eu perguntar, o corpo B, por exemplo, o corpo B, ele está a uma distância, ó, de 3 metros em relação à origem. Tá? Quem é a origem? É 0. Então, o corpo B, ele está a 3 metros relacionado à origem. Se você for trabalhar o corpo A, então a gente observa que ele está, ó, a 1 metro da origem, tá? No sentido contrário. Ó, no sentido contrário à trajetória. Por que que é o sentido contrário? Porque a gente adotou a setinha para cá, ó, positiva.
certo? Então, esse negócio de ser mais, ser menos, é só para mostrar se é no sentido favorável à origem, no sentido da trajetória, no sentido contrário à trajetória. E eu posso mostrar aqui a distância A em relação a B. Então, A está distante aqui, para você ter ideia, ó. 1 aí, ó. Tá vendo? Vem para cá, ó. 1 metro, 2, 3, 4 metros em relação a B. Sempre a gente tem um referencial, tá? Então, quando a gente fala o espaço, o que seria o espaço em química, né? Aliás, em física, né? O que seria o espaço em física? O espaço nada menos é do que a posição aí do corpo em relação a uma referência. No caso aqui da minha referência, essa trajetória. Então, mas minha referência pode ser o B? Pode. Pode ser, por exemplo, o A? Pode. Quem é que vai me dizer isso? Né? Quem é que vai me determinar e dizer isso é minha referência, isso é minha referência? Ah, eu posso muito bem, por exemplo, estar dentro de um carro e o carro ser minha referência, eu estou dentro do carro. Então, se eu estou dentro do carro, por exemplo, posso estar em repouso se comparado ao carro em si, porque eu estou dentro dele, mas se eu tiver, por exemplo, me relacionado à estrada, eu estou em movimento em relação à estrada. Então, a gente começa a observar que a minha referência, ela vai ser fundamental em relação a isso, tá? E o que é que a gente estudou também do ponto de vista de física? A gente estudou uma coisa chamada deslocamento, tá? Escalar, tá? Então a gente trabalhou aqui uma coisa chamada deslocamento escalar. E o que é que significa o deslocamento escalar, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, criar aqui uma situaçãozinha. Então você tem aqui, ó, o ponto A e eu tenho aqui o ponto B, tá? Eu vou mostrar aqui a trajetória entre A e B. Então, a gente vai ter que fazer, ó, fez essa trajetóriazinha aqui, até chegar, por exemplo, em B. Isso daqui, vamos supor que seja essa distância entre eles, 200 metros. Então, entre A e B é 200 metros. Aí, o que foi que você fez? Você estava aqui no ponto A, tá? Você estava aqui no ponto A e você foi até o ponto B. Então, você pode ir, ó, ir aqui até o ponto B, passar pelo ponto B, não parar e voltar aqui para o ponto, ó, A. Aí a minha pergunta é: qual o seu deslocamento? A minha pergunta é: qual é o seu deslocamento aí? Sair de A, saiu de A, foi até B e voltou para A de novo. Fisicamente falando, qual é o seu deslocamento? Seu deslocamento é 0 metro. Aí você diz: por que eu não me desloquei nada? Porque, do ponto de vista escalar, o que seria a variação de deslocamento? É o deslocamento final, que a gente chama, menos o deslocamento aqui inicial, que a gente fala assim, a gente pode chamar de S, tá? Representando o final, e S0, o inicial, zero de origem. Então, se você saiu de uma distância que você considerou zero, passou por B e voltou para zero, zero menos zero, você praticamente vai ter um deslocamento aí zero. Agora, se eu fizer outra pergunta assim, ó, qual a distância, nesse caso aqui, ó, qual a distância percorrida? Ah, aí eu vou ter resposta, né? Qual foi minha distância percorrida nesse caso? 200 metros para ir, 200 para voltar, ó, 400 metros. Então, a gente tem justamente essa nova possibilidade de raciocinar, que é o que a gente chama de deslocamento escalar. Então, quando a gente pega, fisicamente falando, deixa eu fazer um esquema prático para você entender isso daqui, tá? Como é que você pega fisicamente essa questão do deslocamento? Ó? A gente tem aqui uma trajetória, né, que eu vou chamar aqui de zero, que é a minha origem, tá? Aqui eu tenho a origem, então a origem sempre é zero, que é a minha referência de partida, tá? E eu tenho aqui duas posições, que eu tenho a posição A e tenho a posição B.
E aqui está a trajetória positiva mostrando onde é o sentido do que está acontecendo aqui. Então, tenho aqui, ó, vou traçar uma retazinha paralela aqui, ok? E vou traçar outra retazinha paralela aqui. Então, duas retazinhas paralelas, aqui vou colocar só para mostrar que é a origem. O que é que a gente está observando? Daqui para cá, ó, eu tenho em origem o meu espaço, que a gente chama de espaço, tá, inicial. O espaço 1, é o espaço 1, que é a origem de A em relação, ó, à distância da referência A, da minha origem. E eu vou chamar aqui esse outro ponto de B aqui, né? Que aí eu vou trabalhar essa parte aqui de espaço 2, que seria a distância de B em relação a isso aqui. Então, essa diferença entre A e B eu vou chamar de ΔS. Então, eu posso afirmar matematicamente, qual é o raciocínio que eu posso ter aqui matematicamente? Ó. Eu posso afirmar que, se eu pegar aqui, na verdade, S2 aqui, tá vendo? Ó? Quem seria S2? S2 é igual a S1, né? Quem seria esse S2? É eu pegar aqui S1, que é essa distância daqui para cá, tá? Então, quem vai ser S2 é S1 mais essa outra distância aqui, que é quem? ΔS. ΔS. Delta em química e em física significa esse delta aqui, né? A gente chama isso de delta, significa variação. A variação justamente é o quê? A distância entre os dois pontos de referência aí, o ponto A e o ponto B. Então, eu posso trazer matematicamente e isolar o ΔS. Quem seria ΔS? O S2 já está do lado de lá e passa, está positivo, vai para lá negativo, menos S1. Que quem seria aí o ΔS? Né? ΔS seria a minha variação, meu deslocamento escalar, né? Minha variação de deslocamento escalar. S seria o final e S1 o inicial. Então, matematicamente, eu posso calcular aí qualquer variação de espaço se eu tiver esse raciocíniozinho aí. Então, eu posso concluir o quê? Que a variação, nesse caso, do espaço, vai ser o espaço final. Esse aqui é o espaço, nesse caso, final, menos o espaço aqui inicial. Isso é dado no Sistema Internacional de Unidades, isso é dado em metro, tá? O Sistema Internacional de Unidade, ele trabalha o espaço em metro e o tempo é dado em segundos, tá? Então, a gente tem esses dois raciocíniozinhos para a gente aí. É o metro e é o segundo, tá? Aí eu fiz um exemplo para vocês, colocando uma equaçãozinha horária. Né? Então, a gente tem muito aí, muito comum nessa fase de parte escalar, né, de deslocamento escalar, ele trabalhar com a chamada equação horária. Né? Aí você diz, por que uma equação horária, né, que ele fala em relação aos espaços, né? Então, ele me dá aqui uma equação horária do tipo que foi no probleminha que eu coloquei para vocês, foi assim, S é igual a 20 menos 5 vezes T. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, no SI. Então, eu posso calcular aqui, por exemplo, se eu quiser saber no tempo de 1 segundo, qual seria o meu espaço? Eu posso calcular isso aí? Posso. Se eu tenho a equação horária, eu consigo fazer isso tranquilamente. De que maneira? Eu vou chegar aqui, vou pegar a equação, vou fazer a tela de verde aqui para ficar diferenciado aqui. Ó. S é igual a 20 menos 5T. Então, S vai ser 20 menos 5. Qual é o tempo que ele está falando aí? O tempo que ele está falando aqui é o tempo de 1 segundo. Então, vai ficar S é igual a 20 menos 5 vezes 1 dá 5. Então, 20 menos 5 vai dar quanto aí? 15 metros. Então, ó, eu achei o espaço quando o tempo for 1 segundo. Vamos supor que você tenha aqui um tempo, sei lá, de 3 segundos. Qual seria aí, nesse caso, o espaço em metro?
Com a equação horária eu consigo fazer isso. Ele me deu a equação horária, então eu vou aplicar aqui a equação horária. S é igual a 20 menos 5t. S vai ser 20 menos 5. Quem é o tempo que ele está falando? 3 segundos. Então, coloco aqui 3. Ó. O espaço vai ser 20 menos 5 vezes 3, 15. Então, 20 menos 15, 5 metros. E aí a gente consegue trabalhar e raciocinar com isso daí, tá? Então, foi basicamente esse exemplo. Então, ele coloca, a gente coloca até assim, qual é o instante, né? Quando ele usa muito esse termo assim, instante, né? O que quer dizer um instante? Um instante nada menos é do que o tempo. Então, ele está querendo saber aí qual é o tempo. Ah, qual é o instante em qual instante vai passar pela origem dos espaços? Passar pela origem, certo? O que é passar pela origem? Ó, passar pela origem, então eu anoto esses termos porque sempre cai isso, quando ele pergunta. Passar pela origem é você dizer aí que o espaço é quanto? 0 metro. A gente não viu que a origem é 0 metro, que é a minha referência, então, fisicamente falando, foi isso que a gente viu inicialmente de física até agora, né? A gente trabalhou a notação científica, né, que eu já fiz a aulinha para vocês. A segunda aula é essa questão da introdução à cinemática, onde a gente fala aí equação, deslocamento, trajetória, essas coisas. E na próxima aula eu vou gravar para vocês falando sobre velocidade, aceleração e outros procedimentos aí relacionados a movimento. Tranquilo, pessoal? Então aí fica mais essa dica nessa aula para vocês aí, tá? Grande abraço, até a próxima aula.